Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. É, Mais uma manhã de reunião de oração. Hoje é dia 15/6 de 2026, segunda-feira. Vamos iniciar então, irmãos. Eu vou orar para a gente começar esse momento magnífico de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá. Amém, Deus. Pai. Pai, eu quero começar essa manhã e esse tempo, essa oração, Pai, a Ti, dizendo que o Senhor é digno de todas as coisas, Pai, dizendo que o Senhor é perfeito, Pai, dizendo que Tu és santo 3 vezes santo, Senhor. Meu Deus, e com toda essa magnitude do Senhor, o Senhor olha por nós, Pai, o Senhor é conosco, e isso é lindo, Pai, ao mesmo tempo constrangedor, Senhor, que nós não merecemos essa graça, nós não merecemos, nós não somos dignos de tudo isso que o Senhor faz por nós, de tudo isso que o Senhor é por nós, Pai. E por isso eu te agradeço nessa manhã. Começo esse dia, Pai, te agradecendo, dizendo que o Senhor, ainda que tudo não vá da forma que nós pensamos, que nós queremos, mas o Senhor, Pai, continua sendo Deus, o Senhor continua sendo nosso Pai. O Senhor continua nos amando e cuidando das nossas vidas, Senhor. Isso eu te honro, Pai. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo e agradeço também pela vida de cada um que acordou agora cedinho, Senhor. Para essa manhã maravilhosa, esse tempo tão gostoso, Senhor, dessa segunda-feira. Eu te honro, Pai. Eu te louvo, Pai, pelas pessoas, pelos os meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor, para orar a Ti, para ler um pouco da tua palavra, falar do Senhor, Pai, compartilhar do teu espírito no nosso meio, dessa comunhão dos santos, Senhor. Eu te agradeço, peço que o Senhor nos conduza, que o teu espírito haja sobre nós, Pai, e derrame sabedoria nas nossas vidas, derrame conhecimento, Pai, da forma que o Senhor quer, Pai, na medida que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus Amém. queridos. Ontem, lá na igreja, eu estava conversando, né? Eu tenho acompanhado, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tenho acompanhado o pessoal que está lá no Quênia, né? Os nossos missionários que estão lá. E eles estão, assim, nos atualizando, têm me atualizado algumas coisas que têm acontecido. Eu acho que vocês sabem, né, que lá no Quênia está tendo muito surto do Ebola, né, uma doença perigosíssima. A gente teve aí a Covid, e dizem que o Ebola até é um pouco mais fatal, né? Mas eu não sei essa realidade, assim, muito bem, não entendo muito bem. Mas tem um amigo lá, né? Um grande amigo meu que é o PH, né? Ele é médico. E eles estão agora, nesse exato momento, estão numa tribo que chama Maasai, né? Estão dormindo no chão, banheiros ali que são adaptados, nem são banheiros de verdade, são adaptados. Então, se eu te mostrar as fotos assim, vocês ficam até assim, gente, como é que faz, né? Um homem ali de quase 2 metros de altura para fazer suas necessidades ali. Então, mas eu quero pedir, vamos começar orando para essas pessoas e eu quero pedir pro bonde, pode ser bonde, fazer a nossa primeira oração, e aí, sendo específico pela saúde dos missionários lá no Quênia. Lá no Quênia não está tendo ainda o surto de ebola. Porém, quando eles voltarem, eles vão ter que passar pelas capitais, né? Então, eles vão ter esse trajeto para voltar para o Brasil. E aí tem gente que vai passar por Uganda, que o ebola já está completamente tomado ali. Então, está sendo muito perigoso. Então, ore para guardar a saúde dos nossos missionários, para que o Senhor fortaleça-os. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor e nos deixamos, ó Deus, guiar pelo Senhor, porque é o melhor. E esses missionários estão guiados pelo Senhor, ó Deus, em todas as circunstâncias.
Sabemos que em cada país, em cada local, existe ou uma facilidade ou uma dificuldade nas coisas. E aí, no Quênia e nessa região, e outros lugares aí da África, realmente a vida, pelo que a gente vê aos nossos olhos, é bem mais difícil, mais complicada nessas questões de, às vezes, de higiene pessoal, ou a de alimentação, de locomoção, de saúde, com certeza. Se aqui com as facilidades que temos já é complicado, eu creio que lá é multiplicado várias vezes. Então, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, a dependência do Senhor, porque nós dependemos do Senhor 100%. E eles lá também, ó Deus, dependem do Senhor 100%. Então nós rogamos a Ti, ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida da equipe, daqueles que estão lá, daqueles que são de lá. Senhor, todos precisam da graça do Senhor, precisam do Teu cuidado, precisam de saúde para viver o dia a dia, para serem, ó Deus, trabalhadores, donas de casa, mães cuidadosas, pais que cuidam também dos filhos, que trabalham. Então, esses missionários estão ali inseridos nessa realidade hoje. Fortalece-os, ó Deus, protege os seus corpos físicos, que eles se, se guardem também, às vezes numa água contaminada, ferver antes, alguma coisa nesse sentido. Como o Ivo também teve lá já problemas, né, de estômago e etc. Mas, Senhor, livra-os do mal. Eles estão fazendo a tua obra, guiados pelo Senhor, enviados pelo Senhor. Então, que cada um deles, ó Deus, realmente seja iluminado pelo Senhor, tenha discernimento nas coisas. E que o Senhor, ó Deus, envie anjos ali para protegê-los, para que não haja acidentes, nem qualquer coisa que possa afetar o corpo, e nem bebida ou comida alguma para afetá-los, ó Deus. Mas que eles estejam ali firmados, ó Deus, no Senhor, alegres no Senhor, fazendo a tua obra com o Senhor, porque o Senhor tem trabalhado ali na vida daqueles que moram nesses países. Também são irmãos nossos e que o Senhor ama. Então, guarda cada um, ó Deus, a partir dos missionários e também aqueles que estão lá com eles, todos, moradores, viajantes, ou então aqueles que são ali daqueles países, ó Pai. Guarda segundo o teu querer, sustenta, ó Deus, segundo a tua palavra e livra-os do mal. Essa é a nossa oração, ó Deus. Já agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito e o que o Senhor fará em prol de cada um deles. Bendito seja o teu nome, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, bonde. Glória a Deus. Obrigado. Irmãos, vamos para a próxima oração. E aí, como eu tinha dito, né, sobre o povo Maasai, que eles estão lá, é um povo tribal, né, assim, estão dormindo no chão. E eu não tenho muitos detalhes de como é o povo, como é esse povo lá, né? Eu acredito que eles vão me dizer ainda, eles vão informar a igreja, né? Mas existem, eu acho que eles vão ficar 5 ou 4 dias lá. Eles estão desde ontem, pelo que eu me lembre. E existem grandes desafios, né? Além do choque cultural, que eu acho que o Ivo até mandou no grupo aí, mas vamos orar, né? Aí eu quero já pedir pra Aline. Aline, você pode orar com a gente? Não sei se você está aí. Não deve estar, então. Gerivaldo, ora pra gente então. Você estava aí conosco. Eu quero pedir para você orar pra gente, por eles, né? Na real, por eles, para que
sejam tocados pelo Espírito Santo, pelo povo Massai, né? Que os missionários da nossa igreja que estão lá com eles, que possam ser usados, né? E que o Senhor possa tocar verdadeiramente o coração de cada um lá e possa ter um despertar no espírito deles também. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor, orando, pedindo, Senhor, discernimento, pedindo aos nossos irmãos, pedindo por eles, Pai, pelo pessoal lá do Massai, Senhor, que está lá nesse país, e o Senhor os acolhe, Senhor, que o Senhor dê discernimento a cada um dos missionários que estão ali também, Senhor Deus, para que tenha entendimento, Senhor, e que eles venham adorar ao Senhor, porque o Senhor é quem dá tudo, é o Senhor quem leva a saúde, o Senhor é quem cura, é o Senhor que dá o alimento, Senhor. E nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com eles lá, Pai, ajudando, auxiliando no que precisa, Senhor, porque ser um seminarista, Senhor, ser uma pessoa que leva a palavra, a gente sabe que não é fácil, não, às vezes não é muito bem aceito, não é muito bem quisto, mas o Senhor é que é o Deus vivo, é o Deus que entregou a sua própria vida por nós e nos deu esse caminho, essa direção para pregar o evangelho em teu nome. Então que essas pessoas recebam, Senhor, verdadeiramente o evangelho, Senhor, o evangelho falado, lido com a Bíblia, Senhor, e que as pessoas sintam a diferença, Pai, de um missionário que realmente serve a Jesus Cristo, Pai. Então, Paizinho, o Senhor ajudem eles, Senhor, na questão da saúde, porque é muito difícil a gente estar num lugar, Pai, onde não é a nossa cultura, onde os alimentos são diferentes, a comida é diferente, e tudo pode ocasionar, às vezes, algum distúrbio no organismo, Senhor, às vezes por causa da própria comida mesmo. Não vou falar que ela esteja infectada, não, mas é porque a gente às vezes não tem um costume de comer um tipo de comida e a gente come e passa mal. Mas que o Senhor esteja lá com eles, Pai, tratando a cada um e levando o alimento certo para os organismos deles passarem bem, Senhor Deus, e eles cumprir com a meta que eles foram para fazer, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém. Genivaldo. Obrigado, obrigado, meu irmão. Então, gente, vamos para outra oração. Eu tenho visto, nesse tempo agora de Copa do Mundo, ainda mais agora na atualidade também, né? Eu tenho visto até tendo essa dificuldade também, dizendo para vocês, abrindo a minha vida, muitas distrações para nós, né? Eu acredito que agora é um tempo muito de entretenimento e isso causa muitas distrações nas nossas vidas, né? Se você pegar aí o tanto que o tempo a gente estava conversando antes de iniciar a reunião de oração, os tempos estão sendo encurtados mesmos. Se você pegar assim, o dia finaliza muito rápido, você às vezes não fez nada, não conseguiu às vezes produzir o que você estava tentando, né? Produzir no dia. E sempre que encaixa um tempinho, tirando né, o nosso trabalho, tirando alguma necessidade que a gente precisa fazer no dia, a gente coloca uma distração, coloca sempre um entretenimento, algo que entra para nos dar uma válvula de escape, né, um gap de sentimentalismo e tudo mais. Então, estava pensando aqui, né? Copa do Mundo vem aqui agora, todos os dias tem jogos, é muito bom, né? A gente vê jogos, eu gosto, eu particularmente gosto demais de futebol. E tem tantas outras coisas que têm chegado para nós, né? Muito fácil. E isso acaba tornando mesmo distrações e a gente vai esquecendo do real, da coisa mais importante das nossas vidas, né? Que é estar em tempo, em relacionamento com o Senhor. Então, eu quero pedir para essa terceira oração para Evandro, está aí conosco? Pastor Evandro? Acho que ele não está aí, não. Oi, tô aqui. Tá aí? Negócio do botãozinho aqui. É, ele engana todo mundo, né? É, Evandro,
Cara, ora pra gente, tá? Para que o Senhor nos incomode com essas distrações de hoje, tá? Às vezes a gente sozinhos, por nós não conseguimos sair das distrações, mas que Ele nos incomode. Amém? Amém. Amém, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai amado. Te agradecemos, Senhor. Mais uma vez, te agradecemos por esse dia, por essa semana. Te agradecemos pelas bênçãos concedidas a nós, Pai. E agora, em nome de Jesus, Senhor, quero te pedir, Pai, porque nós somos bem falhos nessa questão, Pai amado. Temos que manter o foco em nossas vidas, Pai, mas as distrações muitas vezes nos tiram do foco. Que a gente tenha esse cuidado, meu Deus, de perseverar em oração, perseverar na leitura da tua palavra, perseverar, Senhor, nas coisas do Senhor. Muitas vezes, Pai amado, nós realmente nos deixamos levar, porque o mundo oferece tanta coisa, é tanto brilho daqui, brilho dali, chamado daqui, chamado dali, e a gente acaba se envolvendo, Senhor, e deixando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, porque o Senhor nos salvou para fazer tua obra. O Senhor não nos salvou para ficarmos estáticos, parados, mas para levar a tua mensagem, levar o teu amor, levar a tua paz a todos aqueles que necessitam, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, que não nos distraiamos pelo caminho, que não fiquemos parados olhando coisas que não devemos olhar, mas que possamos olhar para o Senhor, buscar no Senhor, buscar a tua presença, Senhor, e fazer esta obra maravilhosa, Senhor, de anunciar o teu evangelho, Pai. Obrigado, Senhor amado, por fazer parte do teu reino. Obrigado, Senhor amado, por fazer parte da tua igreja. Que o Senhor nos abençoe e não nos deixe distrair, Senhor, mas que possamos ter foco, realmente foco, Pai, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Ó Deus, obrigado por esse dia, Senhor, e que cada vez mais e mais possamos buscar a tua presença, Pai, que nossos corações sejam cheios da tua presença, Pai, e que o teu amor nos invada e que possamos transbordar este amor, a tua luz, a tua paz, Pai, a todos aqueles que necessitam, Pai. Obrigado, Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Evandro. Obrigado. Obrigado. Irmãos, vamos para a próxima oração. E aí eu quero pedir para Vaneide. Vaneide, tá aí? Não sei se você Oi, pode Luiz, bom orar. dia. Tô aqui. Bom dia. Deixa eu te passar aqui. Eu tava pensando sobre isso também, falando com o Senhor, né? Ontem foi uma. Ontem no culto foi muito maravilhoso a visão que a Tia Nilce teve, né? Que Deus deu para ela. E aí, hoje a nossa palavra também vai ser sobre isso. Mas ora, para que nós, como igreja, agora eu digo nós, membros da VID, né? Ou igreja mesmo, universal, que nos aprofundemos mais em Deus, né? E aí eu tô lembrando da visão que a Tia Nilce teve ontem, né? Que ela teve uma visão quando ela olhava para a janela ali na vide, né, do lado direito, ela via que tudo era água e via uma tábua de madeira em cima, né, da água ali, e flutuando e balançando. E Deus dizendo para ela, né, que algumas pessoas na igreja está sendo como aquela tábua ali flutuando, né, ali né, meio perdido no meio daquela daquela água e tudo mais e não tem se aprofundado. Então, ora para isso, ora por nós, tá? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós acordemos. Amém? Amém. Amém, Jesus. Ô, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Bendito, Jesus. Bendito e exaltado, Jesus. Seja o teu nome, Jesus. Teu precioso nome. O nome do Senhor, Jesus, que é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Ô, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É interessante, ontem à noite eu estava meditando, Jesus, sobre a verdade, Jesus. Oh, Pai, o Senhor é a verdade. Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor nos ajude, enquanto vide, enquanto filhos do Senhor, Pai, a permanecermos no Senhor, Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia, Deus, para que o nosso coração, Deus, anseie em buscar o Senhor,
Anseia, Jesus, pela tua palavra, Jesus, porque a tua palavra é a verdade. Que em nome de Jesus, ó Deus, sintamos, ó Deus, o desejo profundo, Jesus, de conhecer o Senhor, Pai. De, em nome de Jesus, obedecer o Senhor, Pai. Ouvir a tua voz, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, Pai. Porque muitas das vezes, ó Deus, como o Luiz pediu um ponto da oração antes, Senhor, as distrações, elas nos tiram mesmo esse foco, Senhor. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, a permanecer no Senhor, a buscarmos o Senhor, Pai, a gastar, ó Deus, o nosso tempo, Pai, em oração, Jesus, em meditação da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus, para que andemos na verdade, ó Deus, na verdade, ó Deus, que é a tua palavra, que o Senhor é a verdade, Pai, em nome de Jesus, Deus, aqueles, ó Deus, que estão fracos, ó Deus, aqueles que estão desanimados, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, Pai, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a esperança, Pai, e que o Senhor nos ajude mesmo, Deus, a andar com o Senhor, a confiar no Senhor, a obedecer o Senhor e esperar no Senhor, Pai, em nome santo de Jesus, Deus. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos acordou. Obrigada porque o Senhor renovou as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, que nesse dia, Pai, busquemos o Senhor, Pai. Que nesse dia, Pai, o nosso coração, Deus, esteja ligado, ó Deus, ao coração do Senhor, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Vaneide. Deus abençoe. Júlia, eu acho que tá com o som aí, tá com retorno, Júlia. Acho que ela não tá ouvindo. Aê, mutou. Gente, então vamos para final, né? Final, a oração final. Eu tenho falado muito com Deus sobre isso também, gente. Eu fico muito preocupado, às vezes, como eu tenho sido, né? Essa preocupação é algo para pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração mesmo, sobre as distrações, como eu tinha dito aqui, sobre Deus nos aprofundar mais, né? Às vezes a gente está flutuando nas nossas vidas, a gente não tem visto o que tem acontecido, estamos nos perdendo, às vezes, né? No nosso meio. E vamos para a final. E aí, Sirlei, eu quero pedir para você orar, né, nessa finale, esse grande finale aqui, orar pedindo um despertar em nossas vidas, né? A gente teve um despertar ali com o culto agora que ocorreu há pouco tempo com o Rick Bonfim. Foi muito maravilhoso. Eu acredito que teve mesmo um mover do Espírito Santo nas nossas vidas, para a gente acordar mais, para a gente buscar mais, para a gente querer mais. E vamos continuar pedindo esse despertar. Eu acho que todos os dias a gente tem que pedir isso. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias. A gente pode começar de novo, buscando mais, se esforçando mais, estar com Ele. Então, eu acho que esse despertar também do Espírito Santo nas nossas vidas, com um chamado também, com um propósito que Deus tem para a nossa vida, né? E a gente não pode estar ainda como essa tábua flutuando, né, nessas águas, né, se aprofundar mais. Amém? Ore por nós, Sirlei. Amém, Luiz. Querido Pai, obrigado pela igreja na face da terra. Obrigado pela igreja brasileira, pela igreja em Berlândia. Obrigado pela igreja Vide, papai. Essa igreja tão pequena nos arredores, na periferia de Uberlândia, na roça mesmo, como nós brincamos, mas que é a verdade. E eu muitas vezes fico assim extasiado, boquiaberto pelo que o Senhor tem dado a esse pequeno povo, por tua bondade, por teu amor, pelo mérito de Jesus, porque nada temos que possa levar o Senhor a nos agraciar dessa forma. Essa igreja que é jovem ainda, 20 e poucos anos, que saímos do centro com um número tão expressivo e viemos aqui para a zona rural. Obrigado pela disposição de tantos irmãos que deixam seus bairros distantes, como a Vaneide, por exemplo, e outros, e se dispõem a estar conosco aqui.
Obrigado a Deus que o Senhor nos tem presenteado com tantas manifestações, com aqui com a vizinhança da Jucum. Enquanto os irmãos estavam orando, eu estava pensando, quando eu estava orando a respeito do Quênia, do grupo de ETED que está lá, entre os Maçais, e no coração, te louvando e agradecendo pela oportunidade de estarmos ao lado de uma base missionária e nos envolvendo. E eu peço a Deus que mais e mais pessoas da VID se envolvam, se despertem para esse movimento missionário, Deus, para que haja despertamento. Eu sei, papai, que passam dificuldades, como outras bases. Eu sei, papai, que a VID é uma igreja que se envolve, muitos irmãos se envolvem nesses movimentos missionários. Mas desperta-nos mais ainda, Pai, porque tudo o que nós temos e somos vem do Senhor. O tempo é do Senhor, o cronos foi criado pelo Senhor, os nossos recursos materiais, financeiros, vêm do Senhor. Que saibamos administrar bem, ó Deus, para que haja, nesses últimos tempos, e eu creio assim, um despertamento grande, também na vida, também entre nós, papai, para que estejamos, ó Deus, envolvidos assim, de tal forma que não haja como dividir a nossa vida do dia a dia com o reino, que o reino tome conta da gente, como Labiano nos ensinou. Obrigado por eh, tantas presenças, como o pastor Mateus, como o Labieno, como o Rick Bonfim. Pai, a nossa igreja é muito privilegiada. E te louvo por isso, te louvamos por isso, Deus. Pai, te pedindo, Pai, sim, que haja um despertamento, um aprofundamento de cada um de nós, a partir desse pequeno grupo que está aqui tão fiel todo dia, o mês inteiro, o ano inteiro, papai. Ô, Pai, essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá, outros não têm. Eu não quero julgar quem não está aqui, papai, porque tem tantas as razões pelas quais não estão ou que não estejam, mas, papai, que não seja por preguiça espiritual, que não seja, papai, por outros compromissos, que não seja para ganhar dinheiro, não. Se houver impedimento, sim, papai. Desperta a tua igreja, desperta a vida, ó Deus, para que mais e mais pessoas se envolvam com o domingo agora, o sábado, que houve esse movimento tão lindo, papai, maravilhoso. Então, estou tendo nos presenteado, sim, com a oportunidade de nos aprofundarmos, não ficarmos flutuando como a Fabrinha da visão da Inilce. Desperta-nos, ó Deus. E como o salmista diz, desperta tu que dorme, que sejamos despertados a cada manhã, não do sono físico, mas também da espiritualidade, que haja compromisso e envolvimento, que o tempo urge. E não é só porque sou idoso, não, papai. É porque a tua palavra diz que estamos nos últimos dias. E que haja então envolvimento, um comprometimento, um entendimento da tua palavra, sabedoria do Espírito Santo, para que, Deus, não nos apeguemos, não deixemos que esse mundo caído, como diz o Paulinho, nos envolva a tal ponto que a gente seja, Pai, vacinado contra o envolvimento maior. Ajuda-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó. Desperta a tua igreja. Desperta a vida, porque mais e mais pessoas têm essa consciência, esse envolvimento no reino que está em nós e nós estamos nele. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém. Amém, amém, Amém. Sirlei, obrigado. Pessoal, hoje, então, né, falando sobre essa visão que a Tia Nilce teve aí, eu fiquei falando com o Senhor e pedindo a Deus uma palavra, né, tentando lembrar de algo na Bíblia assim, que testificasse isso, né, que batesse mesmo contra o nosso coração. E aí me veio Ezequiel 47, né, uma, no início ali, 47:1. Fala bem, é bem representativo, né? As visões que Ezequiel teve, né? Teve várias visões assim
maravilhosas, né? Que trouxe um deslumbre, né, para esse profeta. E aí vamos ler, tá? Vamos ler aqui, é 47:1, tá? Do verso 1, capítulo 47, Ezequiel 47, verso 1 ao verso 6, não, ao verso 5. E aí eu vou ler aqui, amém? Quem tiver aí, quem conseguir me acompanhar, vai ser muito bom. Amém, irmãos? Então, né, começa. Depois disso, disto que aqui é o anjo, né, vem em visão para Ezequiel e basicamente traz um tour para Ezequiel do novo templo, né, da cidade e tudo mais, como seria um novo templo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, ao lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Amém? Meus queridos, ontem, né, lá eu já falei para vocês como foi essa visão da tia Nilce, né? Ela pegou o microfone, foi acima lá no palco. Nós fizemos uma oração, chamou nós para frente para orarmos. E Deus, eu acredito, né, que o Senhor, nessa volta, né, que Jesus está para voltar, Ele está nos incomodando para isso, para a gente aprofundar mais e aprofundar nesse infinito poder, nesse infinito conhecimento, nesse infinito ser que é Ele, entende? Aqui, Ezequiel, como ele tem essa visão, o anjo traz essa visão para ele. Óbvio que é uma visão ditando como será o futuro, né? Esse novo templo, como é a esperança, né? A vinda da esperança, que é Jesus, e a vinda da esperança de como seria a volta, né? Desse novo templo e como deveríamos ser, né? Como seremos, como fomos criados, e aí depois como seremos nesse futuro. E aí aqui é literalmente o mover do Espírito Santo, né? Quanto mais aprofundarmos no Senhor, quanto mais buscarmos e entrarmos mesmo de ponta, mergulhar de ponta, não é de barriga, não é de bomba, é de ponta mesmo, meus irmãos. Até não nos dá pé, né, para que a gente não tenha pé. E aí, o Espírito Santo que vai controlar as nossas vidas, né? Quando ainda a gente ainda dá pé para nós nessa água, a gente ainda tem um controle das coisas da nossa vida. E eu acredito que Deus ele não quer isso, né? Aqui todo esse tempo aqui com Ezequiel né, com os profetas, sempre foi o homem tomando o controle de todas as coisas. E Deus traz essa essa expressão, né, esse exemplo na visão, né, que ele trouxe para Ezequiel aqui, para isso, para que a gente não tenha controle das nossas vidas, né? Para que não dê pé, para a gente aprofundar nesse oceano, né? Nesse mar, nessas águas profundas, que é o Senhor, e Ele vai nos mover. Isso é uma vida movida pelo Espírito, irmãos. É a obediência e é buscar cada vez mais é, é, está na vontade do Senhor, né? Então, nessa visão que a Tia Nilce trouxe para a gente ontem, né, que Deus deu a ela, foi para a gente acordar mesmo, né? Para gente olhar para isso e falar, gente, a gente precisa realmente entrar, né, nessa água, se aprofundar mais, parar de flutuar. Precisamos servir mais na igreja, precisamos buscar mais os nossos irmãos, estar ao lado. Admoestar que um dia na nossa reunião
de oração, uma vez por mês, na madrugada de oração, né? Falou sobre essa admoestação e isso veio muito forte no meu coração. Que admoestar não é só apontar o dedo, meu irmão, você não tá indo na igreja. O que que você tá fazendo na vida, cara? Vai pra igreja. Não é só isso. Meu irmão, o que está acontecendo? Jesus está voltando, está precisando de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. E eu acredito que isso é aprofundar mesmo no espírito, meus irmãos. Né? É estar debruçado na palavra, nesse conhecimento, nessa riqueza. Irmãos, a gente tem tanta riqueza dentro da Bíblia, a gente tem tanta riqueza, o que Deus tem feito, tanto que Deus é maravilhoso. Né? Ele tem tanta paciência com a gente. Né? Essa misericórdia que renova todos os dias, a gente precisando do Senhor todo momento, essa misericórdia dele que se renova todos os dias, a gente pode começar de novo todos os dias, fazer diferente, buscar ele mais e mais. E aí ele vem no domingo e fala assim: meu querido, você está flutuando, você não está mergulhando nas águas, você está flutuando. Isso bateu muito no meu coração. Eu falei assim, gente, realmente, aonde, Senhor, que eu posso melhorar? O que que o Senhor pode me trazer para eu fazer, para eu melhorar, para eu ser um filho que o Senhor quer que eu seja? Que filho que o Senhor quer que eu seja? Então, meus queridos, aqui, à medida do tempo que nós vamos nos aprofundando mais, né, numa vida espiritual, aprofundando mais numa vida em relacionamento, em comunhão com o Senhor, a gente vai mergulhando até chegar um momento que não dá pé mais nessas águas. E aí, o Espírito Santo de Deus, o poder dele que vai nos conduzir, que vai controlar as nossas vidas. E aí é onde Deus quer que nós estejamos. É aí onde que Deus quer que nós estejamos, quando a gente não tem controle total da nossa vida. Até termos controle total da nossa vida, até conseguimos dar pé ali no raso, a gente ainda vai patinar sem sair do lugar. Amém, meus queridos? Acho que a palavra é só essa. Deus falou muito forte nessa visão que teve com a Tia Nilce e, assim, bateu muito forte no meu coração também. Espero que o Senhor tenha falado com você também nessa palavra de Ezequiel. E vamos em frente, vamos pedir ao Senhor que Ele nos incomode cada vez mais. Se a gente está flutuando como essa tábua que a Nilce viu, né, em águas ali, nas águas, em cima das águas, que a gente possa nos afundar mesmo, né, nessas águas profundas, que é o Senhor, essa profundidade, com o Espírito Santo de Deus mesmo, pedir para que Ele nos conduza e tira o pé do fundo dessa água. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, sua semana, e vamos lá, né, meus queridos? Amém?